a gente. Hoje mais um vídeo em que discorreremos acerca de João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 e 2, onde está escrito: cesse de perturbar-se o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. A pergunta que não quer calar é: o que Jesus queria dizer com isso? E qual o entendimento que nós temos hoje acerca disso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? O apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o 21, que temos que estar atento à palavra da profecia como uma luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela d'alva brilhe em nosso coração, né? E temos que ter cuidado que a escritura não é de particular interpretação, pois nunca profecia alguma foi produzido pela vontade humana. Antes, os homens santos de Deus falaram, impelidos ou inspirados pelo Espírito de Deus. Ainda em 2 Pedro, lá no capítulo 3, Pedro chega a dizer que algumas coisas nas cartas que Paulo escreveu, que é de difícil interpretação, o qual algumas pessoas indoutas termina por torcer a escritura. Só para você ter uma ideia, essa palavra que Jesus usa aqui no texto grego não é oikia nem skenes, né? Skene. Oikia ou oiko é casa, oikia habitação, oikos casa, edifício. Skene é tenda, que é a morada provisória. Como o próprio Paulo, ele chama os nossos corpos, né? Lá em 2 Coríntios 5, de oikos tes skenes, casa de tenda, né? E aqui em João 14, gente, a palavra usada para casa é mone, M-O-N-E, acento circunflexo, mone. Impressionante que esse substantivo mone vem do verbo meno. Meno não é oikodomel. Oikodomel é construir casa, construir edifício, construir habitação. Já meno é permanecer, ficar, estacionar. E o que isso quer dizer? Quando Jesus disse aqui em João, capítulo 14, versículo 1 e 2, eu vou ler no texto grego, escute bem, você não vai ouvir aqui, você vai ouvir a palavra casa, oikia, eu vou ler e vou traduzindo simultaneamente para você entender. Me paraceto, cesse de perturbar, rumon, de voz, re, u, cardia, coração, pisteuete, crede, vós, eis, em toteon, em Deus, caí, eis emé, e em mim, pisteuete, crede vós, ente, dentro da oná, oikia, casa, habitação, tu patróis, do pai, mu, meu. Monai é o plural de moné, monai, que é traduzido como moradas.
Polaí, eissim, existem, monaí, moradas, polaí, muitas, várias, em excesso, extrema, eissim, existem. Olhe bem, na oikia, na habitação, na moradia de meu pai, existem muitas monaí, moradas, habitação. Aí eu pergunto, que tipo de moradas são essas? Qual a ideia que nós temos? Já falei até nisso, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, traço Fernandes, você vai ver lá no YouTube. Que edifício é esse, gente? No Salmo 46, é impressionante, o versículo 5, está escrito lá, o salmista diz que há um rio cujos braços, as correntes, alegra a cidade de Deus, santificando, né? Na nossa versão está o santuário, santificando a vivenda, a moradia, o lugar fixo do Altíssimo. Olha o texto, presta atenção no texto. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Em Jerusalém, onde é conhecida a cidade de Deus, Sião, a cidade de Davi, de Sião sairei. O santuário, santificando os santuários. Santificando as moradas, santificando o rio desce, santificando as moradas. Se lembra que em Efésios capítulo 5 diz que santificando a esposa, a igreja, por meio da lavagem da água pela palavra? João 15:3, vocês são santificados pela palavra. Como manterá o varão por o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então diz que, na nossa versão, diz há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O texto hebraico diz que há um rio cujos leitos dele alegra a cidade de Deus, santificando a morada, a vivenda, o lugar fixo, né, a morada do Altíssimo, santificando, não o santuário da morada. Então, quem são as moradas do Altíssimo? É aqui que começa a destravar, né, o segredo do texto de João capítulo 14, versículo 1. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Impressionante que Monet fala de lugar fixo, lugar onde a pessoa para ali e permanece. A palavra que equivale a Monet no hebraico é Yashav. Yashav fala de lugar fixo, permanente. Diz que Deus está sentado lá, permanece, reinando no alto e sublime trono. Então, quando diz a palavra aqui que é traduzido como morada na nossa versão, fala em lugar permanente. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios. Eu vou ler no texto grego, fica melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 1. Né? Deixa eu ver aqui no 4 se tem alguma coisa aqui. Isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 1, diz assim: Oidamen sabemos, gar, ora, hot, que, ean, si, re epigeios, a sobre a terra terrena, remon, de nós, oikia, casa, tu esquenon, casa de tenda, catalute, fo, desarmada, entrar em decomposição, se desentregar, ser desmontada. O que acontece com o nosso corpo quando nós morremos? O nosso corpo é desmontado, desintegrado, começa a derreter, a se desfigurar, a se desarmar. Aí por último fica o quê? Os ossos e os cabelos e as unhas. Mas mesmo assim, com o tempo, ele vai se desarmar, se desgastar. Então Paulo diz, sabemos que se a nossa terrena, né, morada de tenda,
se desarmar, se desentregar, for destruída, oikodomen ectu teu, oikodomen, é difícil, proveniente de Deus, temos, oikia, habitação, arreiropoieton, não feito por mão humana, aiônio, duradouro, entoís, no céu. Temos uma construção, entendeu? Não feita por mão humana, uma habitação não feita por mão humanas, eterna, aonde? No céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí nós pensamos, ainda continuando aqui, pensamos logo que é uma casa, né? Rua de ouro, uma casa assim, feita de tijolos. Mas Paulo continua dizendo, e também, por isso gememos, né? A morada nossa do céu, a fim de que, da morada nossa do céu, sejamos revestidos, desejando nós ardentemente, né? Versículo 4 agora. Ora, todo que estamos nesta tenda, Paulo chama e Pedro chama esse corpo aqui de tenda, gememos, sobrecarregados, pelo qual não queremos ser despido, ou seja, morrer, mas ser revestido. 1 Coríntios capítulo 15, o mortal será revestido de imortabilidade, o corruptível será revestido de incorruptibilidade, e tragada é a morte na vitória, cumprindo a escritura, entendeu? A fim de que seja absorvido o mortal pela vida. Não é isso mesmo? 1 Coríntios capítulo 15. Ora, gente, quando esse corpo for transformado e nos tornarmos aquele que quer em Cristo e vive segundo a palavra, e formos transformados, o que é que João diz lá em 1 João 3? Nós veremos como ele é e seremos como ele é. Olha o que Paulo diz assim, a partir do 42 de 1 Coríntios 15. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos, semeando o corruptível, o corpo ressuscita incorruptível, semeando desprezível, ressuscita reluzente de glória, semeando fraqueza, ressuscita cheio de força, semeando corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, nas versões chamadas de natural, também há um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão tornou-se espírito que dá vida. O primeiro não foi feito espiritual, mas o que é psíquico ou natural. O que é espiritual vem depois. Agora eu vou ler a partir do 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. E que vos dou conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Por isso que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moné, ou monaí. Por quê? Moné não é que nem oikia, que pode ser esvaziado a qualquer momento. Um apartamento, uma casa. Nem como skene. Skene é moradia de peregrino. Esse nosso corpo, Paulo e Pedro, Paulo aqui em 2 Coríntios 5, chama de skenes. Oikia tu skenos. Oikia casa, tu de skenos, tenda, ou seja, tabernáculo, moradia provisória. O que é um tabernáculo? Uma tenda. É a moradia de pessoa que vive peregrinando. Ele sai de um ponto para chegar no outro, e todos os dias ele para dormir. Então ele arma a tenda ali,
provisória. Não é que nem aquelas dos índios, que aqui está falando. É aquela que nem estude sobre os esquimós e o tempo antigo, a vida nômade do povo israelita, que você vai ver os tamanhos da tenda como era. Entendeu? Então pode dizer aqui: eis que eu vos dou a conhecer o mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no abrir e fechar dos olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Né? Com efeito, é necessário que este corruptível se refida, seja revestido de incorruptibilidade, este ser que é mortal se revista de imortabilidade. Quando, pois, este corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, e este que é mortal ser revestido de imortabilidade, cumpre-se a escritura, a palavra da escritura que diz: a morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças rendam a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse aqui, lá em João 14, versículo 2, na casa de meu pai, na oiquia de meu pai, há muitas monai, que é o plural de moné, há muito lugar permanente, ou seja, corpo que nunca mais morrerá, nunca mais entrará em decomposição, nunca mais envelhecerão, como está escrito em Mateus capítulo 22, 23, na questão do carramento, quando Jesus disse lá que erramos por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, porque na ressurreição dos mortos não casar-se-ão e nem dar-se-ão em casamento, porque serão, né? 22, 28. Pois bem, na ressurreição de qual, Versículo 30 do capítulo 22 de Mateus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamentos, mas são todos como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste que vos declarou Deus? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó aqui. Não casar-se-ão, nem dar-se-ão em casamento, porque não morrerão mais. Então, gente, é interessante, quem tiver oportunidade de fazer um curso grego e no hebraico, não para ter questão de palavra, mas para compreender de fato o que o texto está dizendo. Eu fiz anotações aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui. Exemplo: 3 palavras que eu citei, que eu copiei aqui do dicionário hebraico. Deu um pouquinho de dificuldade porque eu ainda não domino o hebraico. Eu preciso estudar gramática hebraica para eu dominar um pouquinho a gramática, para que tenha facilidade de traduzir os textos. Entendeu? O grego é parecido com o nosso português, por isso que é um pouco mais fácil. Aqui, moné no grego, que não é oikia, nem oikos, nem skenes. Skene, que skenes é da tenda. Skene, tenda, a tenda. A palavra equivalente a moné, onde Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas, na oiquia de meu pai há muitas monai, ou habitações fixas, lugar permanente. No hebraico você encontra lá em Gênesis 19, 25, e é isso mesmo, 19, 25, Lamentações 15, 19, e em Isaías 6, 21, com traduções diferentes no português. É a mesma palavra, mas com traduções diferentes. Você pode conferir que tudo significa ficar em lugar fixo. Eu vou ler aqui para você ver, para que você compreenda. Isaías 65, 21. Eu vou ser rápido aqui para que não fique muito longo o vídeo. Isaías 65, 21. Eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém, 65, 21. Bora ver aqui.
Eu podia até ler. Acho que eu vou pegar ali o dicionário Vini, que está mais mastigado. 65:21. Aqui, no sentido de habitar. Os homens construirão bait, casas, né? E as habitarão. Aqui, a palavra yasav está como habitar. Construirão casa e habitará, no sentido de habitar. Ou seja, de entrar nelas e permanecer lá. No sentido aqui do contexto que não serão expulsos mais, né? Que vão permanecer ali. Ainda tem Lamentações 5:19. Lamentações de Jeremias, que já tem uma tradução, é a mesma palavra, o mesmo verbo ou substantivo, né? Que já é traduzido com forma diferente. Mas você vai ver que o sentido é permanecer ali, ficar ali. 5:19 de Lamentações. Mas tu, Senhor, permaneces. Aqui já está como permanecer. Mas tu, Senhor, permaneces para sempre. E a chave já está usada aqui como permanecer. Entendeu, gente? Então essa moné aqui, que está no plural monai, é diferente de oikia, oikodomê, oikos e eskenos. Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, com certeza, é bater na nossa cabeça, nós pensamos logo em várias casinhas, ou quem sabe casarões, ou mansões, como nós falamos. Quando a próprio Salmo 46, que é um salmo da Antiga Aliança, nós compreendemos que o santuário, não sabeis que sois o santuário de Deus, segundo os Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 16, 17. Ainda tem mais duas palavras que eu achei no hebraico. Uma significando tabernáculo. Skene é traduzido tanto como tenda como tabernáculo no grego, né? Mas no hebraico tem Mishkan. Mishkan é lugar de habitação, tenda, tabernáculo. E tem Shahan. Shahan é tenda um pouco maior. Casa, moradia de nômade. As duas quer dizer moradia provisória. Só que uma que fala de tabernáculo, né? Usado mais para tabernáculo. Quando lá em Êxodo capítulo 25, 9. Está sendo rápido, gente, porque também eu não pesquisei muito. Ainda preciso mais atualizar os textos, né? Mas dá para compreender que Jesus não está falando ali de edifício. O próprio Paulo fala em 2 aos Coríntios que os edifícios que lá nos estão nos esperando, né, usando esse termo, não são feitos por mãos humanas. 25:9. 25:9. 25:9. Significando tabernáculo. A palavra Mishkan. Mishkan está escrito aqui como farás tudo conforme o modelo da habitação. E o modelo de sua mobília querer te mostrar. Está falando aqui, se você ler o contexto, está falando do tabernáculo, a tenda que foi feita no deserto, até a chegada do povo lá na terra prometida. Que todos os dias tinha que se desarmar. Os filhos de Arão tinham que embalar bem os utensílios, porque os outros filhos de Levi, parentes dos filhos de Arão, que também eram levitas, não podia tocar nas coisas santíssimas, porque senão eram fulminados, morriam. Entendeu? Tudo tinha que ser bem embalado. O que tinha tanto a tenda como as coisas que tinha dentro da tenda. Então, quando Jesus disse aqui, na casa do meu pai, ente na oikia, casa, tu, do, patrosmu, pai de mim, monai, moradas, né? Polai, muitas, eisen, existem.
Não está falando dessas casas que nós imaginamos aqui, não. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos terminar de ler aqui. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém para não ficar tudo aqui para vocês. 2 Coríntios. É só você voltar esse vídeo, parar, conferir cada texto na Bíblia, que você vai tirar toda a dúvida, que está aqui, mas a gente não imagina. Vou ler do capítulo 4, a partir do 16, que diz assim: por isso não deixamos abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, ou seja, para a morte. Você quer uns cabide preto? O homem exterior se renova dia a dia. No caso, o homem interior, o espiritual, né? Exterior, essa nossa estrutura física. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em comparação ao peso eterno de glória que prepara até o excesso, não olhando para as coisas que se veem, mas para que não se veem, pois a que se vê é transitória. Nós sabemos que esse corpo aqui vai se envelhecer e nós vamos morrer. Mas a que vê é eterna, que é a monê, aquilo que é permanente. Em João capítulo 14, versículo 2. Então sabemos, a partir do capítulo 5, a partir do 1 agora diz: sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, esta tenda, está escrito assim, gente, é só ler, for destruído, teremos no céu um edifício. Era de Manolo. Ó, já fui. Um edifício, obra de Deus, morada eterna. E o que é eterno é aquilo que é permanente. De novo, a palavra moné fala de lugar permanente. Vem do verbo meno, parar, estacionar, permanecer. João capítulo 8, versículo 32. Todo mundo sabe desse versículo, né? O que é que diz lá? Não, capítulo 8, versículo 31. O que é que diz lá? Se vós permanecerdes, né? Olha o que Jesus disse. Elegen dizia por isso, roiesus, Jesus, prostus pepisteu contas. Dizia Jesus aos que creram, autor neles, iudaíos, os judeus. Ean rumeis meneitei, se rumeis vós meneitei, permanecer. Meno quer dizer permanecer. Então Jesus disse: morada eterna, não feita por mãos humanas, não construída por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. O que será possível se não formos encontrados nu? Pois nós que estamos nesta tenda, de novo, gememos acabunhado, porque não queremos ser despojados desta veste, mas revestir outra por cima, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem dispôs isto foi Deus, que nos deu a garantia do Espírito Santo. Entendeu? Tem outro versículo aqui que agora estou esquecendo. Não estou lembrando agora. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Deixa eu ver se é lá mesmo. Ou é 3? Hebreus capítulo 8.8.2. É isso mesmo. 8.1 e 2 Hebreu. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que assentou à direita do trono da majestade no céu. Ele ministra no santuário e na tenda, a verdadeira armada pelo Senhor e não por homem. Tem outro aqui, outro texto que fala melhor acerca da casa de Deus. A tal casa somos nós.
Eu não sabia que eu ia falar sobre isso, né? Aqui em Hebreu, estou lá em Romanos. Hebreus capítulo 3 fala um negócio interessante aqui. Assim, meus santos irmãos e companheiros, capítulo 3 de Hebreus, da vocação celeste, considere atentamente Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé, é fiel a quem o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Ele foi de fato considerado digno de maior honra do que Moisés, pois o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa como servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa somos nós, se mantivemos confiança e o motivo altaneiro da esperança. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Todo mundo conhece esse texto, eu acredito. Não sabeis que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Se lembra da dedicação de Salomão? Quando próprio Salomão diz que nem o céu dos céus conteria a Deus e que ele não habita em templo feito por mão humana, e o próprio Deus disse que a fama dele, o nome dele era que habitaria ali. Agora Jesus pega e diz lá em João, capítulo 16 ou 15, eu não lembro agora, que o Espírito Santo estará conosco e estará em vós. A preposição em no grego e no hebraico quer dizer dentro. En é locativo, no centro, no meio, ou dentro. Amém? Então, assim, que Deus em Cristo vos abençoe. Pesquise mais, para você ter ideia exata do texto. Quando Jesus disse lá que na casa do Pai dele há muitas moradas, não está falando dos edifícios como nós imaginamos. Nem está falando de tenda, morada provisória, porque esse corpo aqui nosso é que é a tenda, ou a morada de peregrinos. Se lembra que Pedro fala lá, em 1 Pedro capítulo 2, a partir do 11, que ele chama a nossa atenção, que como os peregrinos e forasteiros, ele nos chama de peregrino e forasteiro. O problema nosso é porque nós não temos o hábito de ler, de estudar, né, as Escrituras. Infelizmente, Isaías capítulo 5, versículo 13, meu povo é levado cativo porque lhe falta conhecimento. E Oséias, né, Isaías falando de Judá, e Oséias das outras 10 tribos, meu povo, Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: eis porque vos trarei sempre à memória estas coisas, embora já as saibais, e estejais firme na verdade que alcançaste. Entendo que é justo despertar-vos com as minhas admoestações, enquanto estou nessa tenda terrena. Viu? Tenda terrena. Ele chama nosso corpo. Sabendo que em breve hei de despojar-me dela. Aí a Testemunha de Jeová diz que corpo, alma e espírito são outras coisas diferentes. E Pedro está dizendo que vai despojar-se. Entendeu? Dela. Como, aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Amém? Encerrando por aqui, que o vídeo já está um pouco grande. E complicou um pouquinho porque chegou pessoas aqui, eu estou no local de trabalho. Mas Jesus é bom. A paz